Pois é, meus amigos, hoje é decisão para o nosso Esquadrão de Aço. O Bahia enfrenta a equipe aí do Confiança, jogo esse válido aí pela final da Copa do Nordeste, jogo de ida, né? Então vai ser lá em Aracajives. Nosso Esquadrão de Aço já se encontra em loco, né? Chegou ontem à noite aí no hotel. Hoje deve fazer aquele reconhecimento lá do gramado e mais tarde aí às 9h30 começa essa partida. O Bahia precisa pelo menos garantir um empate para chegar mais tranquilo no jogo de volta e aí sim sacramentar esse título, né? Por que que eu falo no empate? Porque querendo ou não, a situação foi se desenhando de uma maneira qual que o Bahia não está nas melhores condições possíveis, né? Nosso treinador Rogério Ceni, ele mesmo já admitiu a culpa no jogo contra a equipe aí do Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro, escalou o time titular, time esse que já vinha altamente extenuado pela quantidade sucessiva de jogos, né? Muitos jogadores ali, Luciano Juba, a dupla de zaga de ali Mingo e David Duarte já vem jogando bastante partidas sequenciadas, então o cansaço começou a bater, né? Teve aí a lesão do Eric Pulga, tem jogador aí que não vai poder fazer parte dessa partida porque tá na seleção brasileira, que é o caso do Jean Lucas, tem o lateral direito Arias foi convocado para a seleção colombiana, né? Então o Bahia chega bastante mexido para essa partida. Os jogadores continuam extenuados porque não tiveram descanso no jogo do Mirassol, né? O Rogério Ceni tinha que ter dado esse descanso porque, querendo ou não, o Bahia já teria ali pelo menos 2 rodadas assegurado ali no G6 do Campeonato Brasileiro, então você poderia muito bem ter colocado um time mesclado ou reserva naquela partida e para o jogo de hoje, as poucas opções de titulares que temos poderia estar mais descansados, mas não foi o caso, né? Acho, né, essa aí é a minha opinião, que o Rogério Ceni desmereceu bastante a equipe do Confiança e o Campeonato do Nordeste, né? Porque se você tivesse enfrentando aí talvez uma equipe de Série A na final, como é o caso do Fortaleza, do Ceará, do próprio Vitória ou do Sport, tenho a impressão de que o Rogério não teria entrado com força máxima contra o Mirassol. Eu acho que ele teria mesclado ou colocado o time reserva justamente para conseguir aí o time 100% para enfrentar essa final. Mas como foi o Confiança, né? Eu acho que dá para botar o time titular aqui contra o Mirassol. Vamos dar prioridade aqui ao brasileiro, que de fato para mim é a competição mais importante do ano, mas é aquilo que eu falei também, você já estava garantido no G6, que é a zona de classificação para a Libertadores. Pelo menos com 2 rodadas você tinha um jogo fora de casa, válido pela final de um torneio que é a Copa do Nordeste, que no meu ponto de vista é de extrema importância também para as questões anímicas do grupo, anímicas da torcida, né? Se você já passou por times como Sport, já passou por times aí como Fortaleza, Ceará, no caso o Bahia passou por Fortaleza e Ceará, mas o Sport caiu, Vitória também, então é obrigação total do Bahia agora vencer esse título, né? E esperemos aí que o Bahia faça uma excelente partida no jogo de hoje, consiga aí o resultado positivo, ou de empate, ou de triunfo, né? Pra gente conseguir decidir e o jogo ficar mais tranquilo na Arena Fonte Nova. Beleza, rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que pode acontecer na partida de hoje, qual será o time titular desse jogo aí. Eu acho que ele vai manter a dupla de zaga titular, né? O Mingo e o David Duarte, mesmo eles estando aí extremamente cansados e extenuados, mas repito, é um jogo de extrema importância. Eu acho que não dá para vacilar. É um jogo fora. O Confiança, para eles, é o jogo do ano, porque, querendo ou não, eles não participam de um outro campeonato importante. Lembrando, Confiança é um time de Série C, né? Não passou para as fases que pode classificar esse time para a Série B. Então eles já estão aí emocionalmente abalados com isso, mas tem essa final contra o Bahia, vão dar a vida para conseguir esse triunfo, porque só isso que resta para eles na temporada, então não pode vacilar. Acredito que o Rogério vai mesclar bastante essa equipe justamente pelos desfalques naturais que temos para essa partida, né? Não tem outra opção, mas acredito que o que ele puder colocar como titular ele o fará porque, querendo ou não, é final e aí isso pode ocasionar uma certa crise, né? Porque, querendo ou não, é aquela situação, né? Você prometeu
entre aspas, para o seu torcedor, que aquele título era muito passível de você conseguir, né? Então a torcida vai querer sim esse título, porque a gente chegou a enfrentar na final um time de Série C, e hoje o Bahia é um time milionário. Já fiz um vídeo falando sobre a situação do Bahia, o Bahia já investiu aí quase meio bilhão, né? O Grupo City no Bahia, quase meio bilhão só de contratações. Então não dá para a gente aceitar perder uma final com essa situação que a gente se encontra economicamente falando hoje para um time de Série C que não conseguiu se classificar para disputar aí as outras fases para subir para a Série B, né? Então o Bahia precisa correr dessa crise, porque a gente também tem um outro jogo bastante importante, que é o jogo de volta contra a equipe do Fluminense. O Bahia precisa chegar com o emocional muito bem para enfrentar esse jogo de volta muito difícil contra a equipe do Fluminense, né, lá no Maracanã. Então vai ser bastante difícil, a gente não pode se dar o luxo de perder essa competição que é a Copa do Nordeste e ser desclassificado da Copa do Brasil, tendo em vista que a gente já chega com resultado positivo de 1-0. Vamos jogar para conseguir o empate. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, foi uma análise um pouco rápida aí sobre o que pode acontecer nessa decisão, já prevendo também questões futuras, né, do Bahia, caso ganhe ou caso perca essa partida de logo mais. Beleza, rapaziada? A gente se vê numa próxima, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, ó, senta o dedo maroto no like. Pedir um favor para vocês que chegaram até aqui agora, se puderem, se desinscrevam do canal e se inscrevam novamente para a plataforma conseguir impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Beleza, rapaziada? Tamo junto, misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu, fui!